Dando início, esse é o título do meu projeto. Primeiramente, o objetivo do meu projeto é avaliar o impacto do programa Bolsa Família e suas condicionalidades na melhoria da oferta e demanda de serviços pré-natais a mulheres e crianças e o seu efeito na ocorrência de sífilis gestacional e sífilis congênita. Além dessa aplicação, foi conduzido também um estudo de simulação para avaliar a estimativa do efeito via métodos computacionais. De acordo com o Ministério da Saúde, as políticas de transferência condicional de renda têm sido modelo para a investigação, considerando-se que, ao modificarem a situação de pobreza e desigualdades sociais, atuam sobre importantes determinantes na condição de saúde de uma população. O Bolsa Família contempla aproximadamente 14 milhões de famílias brasileiras. O programa tem sido associado com efeitos positivos e consistentes com o aumento da utilização de serviços de saúde, particularmente pré-natal. Tendo em vista o panorama da sífilis nos últimos anos no país, para estimar o impacto do programa sobre a ocorrência de sífilis gestacional e congênita, a metodologia envolvendo escolha de propensão será utilizada para construir grupos de comparação e controle como forma de controlar o viés de seleção. Os modelos estatísticos utilizados para a inferência causal diferem dos usados para a inferência associativa no sentido de incorporar pressupostos no processo de geração de dados. A estimação de efeitos causais requer o uso de ferramentas que vão além das técnicas usuais. As principais abordagens no âmbito da inferência causal são por meio dos gráficos acíclicos dirigidos, os DAGs, que são ferramentas gráficas comumente utilizadas para estabelecer relações causais entre as variáveis. A segunda abordagem é através do uso do modelo de respostas potenciais ou estruturas contrafactuais, desenvolvido principalmente por Newman e Rubin, utilizado para estimar o que teria acontecido em uma situação alternativa na ausência de um tratamento ou uma intervenção específica. Esse modelo tem como suposição-chave o fato de que cada unidade de uma população de interesse tem uma resposta potencial de acordo com o status de tratamento, ou seja, cada unidade só pode ser observada em apenas um status de tratamento em um mesmo ponto no tempo. Como a avaliação do efeito causal envolve o uso de contrafactuais e, portanto, de variáveis que obrigatoriamente não são observadas na prática, é importante ressaltar que, para que o efeito causal seja considerado válido, é fundamental que na estimação do contrafactual sejam adotados três pressupostos: estabilidade do valor do tratamento unitário estável, SUTVA, permutabilidade e positividade. Quando a randomização não é viável no desenho do estudo, o que é típico em estudos observacionais, as medidas de efeito mencionadas anteriormente podem ser influenciadas por outras variáveis conhecidas como variáveis de confusão. Além disso, há o risco do viés de seleção, onde o efeito causal pode ser obscurecido pelos fatores que levam a unidade de análise a participar da intervenção. Diferentes abordagens são usadas para encontrar um grupo contrafactual ideal e então estimar o efeito causal de modo a reduzir os efeitos confundidores. Algumas das diferentes abordagens são pareamento por escolha de propensão, método de diferença dupla, método de variável instrumental ou desenho de regressão contínua. Nesse estudo, utilizaremos métodos baseados nos escolhas de propensão. O método de escolha de propensão, introduzido por Rosenbaum e Rubin em 1983, é obtido através do cálculo da probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade da unidade de análise receber a intervenção condicionada à presença das variáveis independentes, também conhecidas como possíveis confundidoras. A seleção de covariáveis para o modelo de score de propensão é crítica, porque é importante que não haja fatores de confusão omitidos. Uma vez calculado o score, é possível combinar unidades que recebem e não recebem o tratamento, apesar de terem a mesma probabilidade condicional de tê-las recebido, garantindo que um bom grupo de comparação para a estimação do efeito causal. Segundo Austin e Stewart, existem 4 maneiras de se utilizar o score de propensão: pareamento, estratificação, ajuste em modelos de regressão e ponderação pelo inverso da probabilidade. Foi realizado um estudo de simulação com o seguinte modelo e com as seguintes variáveis, com a ideia principal de verificar o efeito que tem o score de propensão utilizando pareamento ou IPTW, levando em consideração o percentual de tratados e não tratados. Observou-se que à medida que a amostra aumenta ou a proporção de tratados e não tratados é mais equilibrada, o viés diminui em ambos os casos, apesar do pareamento apresentar melhores resultados. Para o estudo do efeito do Bolsa Família na detecção de sífilis gestacional, foi realizado um estudo quase experimental utilizando pareamento por escolha de propensão. Foram considerados casos detectados de sífilis gestacional, gestantes e crianças notificadas com sífilis gestacional no sistema de notificação de agravos de notificação compulsória, SINAM, e controles, gestantes e crianças sem notificação de sífilis gestacional no SINAM. A intervenção é caracterizada pelo recebimento do benefício do programa Bolsa Família durante a gestação, a partir do início da gestação. Na análise da associação do Bolsa Família e sífilis gestacional foi utilizado pareamento por score de propensão com estratégia de vizinho mais próximo com um raio de 0,02. Foram consideradas 306.262 gestantes em idade fértil da primeira gestação registradas na coorte de 100 milhões de brasileiros.
Concluímos que, ademais, a chance de detectar sífilis gestacional em gestantes que recebem Bolsa Família é 36% maior quando comparado a gestantes que nunca receberam Bolsa Família no período de 2011 a 2015, com intervalo de confiança de 95%. Dessa forma, podemos observar como as avaliações de impacto são usadas para compreender como as intervenções de infraestrutura, econômicas e sociais, por exemplo, impactam nas condições de saúde de uma população.